Irmãs, uma coisa que nós precisamos observar muito e ter muito cuidado também nesse ponto é quando Deus ele começa a prosperar, abençoar a sua vida financeira. Eu não sei o que acontece, mas é algo que nós precisamos ter muito cuidado e redobrar a oração, a vigilância, porque há uma predisposição de dar problemas no sentido de viver na dependência total de Deus e pedir ao Senhor para guardar. Interessante que quando a pessoa está na prova, está na luta, está naquele deserto, a pessoa busca, clama, pede ao Senhor para Deus dar um refrigério e coloca diante do Senhor. E ali quando Deus ele começa a abençoar, irmãs, eu não sei o que acontece, mas nós não podemos esquecer. A pessoa não pode esquecer. E sempre pedir a Deus para guardar o coração. Eu conheci uma moça, eu contei isso aqui no canal. Ela pertencia lá ao grupo de oração. E uma certa feita eu fiz uma ministração lá nesse grupo de oração. Tinha pouquinhas pessoas lá. Eu fiz uma ministração. E eu, sem saber da vida daquela irmã, eu comecei a falar a vida daquela irmã. Eu sem saber, irmãs. E ali eu comecei a falar, a pregar. Falei, pessoas têm uma vida regalada, 3 carros na garagem. E ali, irmãs, eu sem saber, eu comecei a falar ali da vida daquela irmã. E depois ali, né, daquela pregação, algumas pessoas eu conhecia, outras não, né? E essa veio por intermédio de uma outra. E depois ela me procurou, ela falou, irmã Raquel, você falou minha vida. Você não me conhece, mas eu vou te contar uma história. Isso aí que você falou é bem isso daí mesmo. E ali, irmãs, ela confidenciou, ela falou para mim, esses dias eu estava lembrando muito claro disso, que ela estava comentando que ela e o marido tinham uma vida muito arregalada. O meu marido, ele trabalhava acho que numa empresa. Ele tinha um alto rendimento, viu, irmãs, financeiro, e isso possibilitou eles comprarem uma casa muito boa, quase assim que uma mansão, a casa, muito grande, mas muito grande, vários compartimentos. A casa a casa ficava até em frente a um lago, né? Eu não vou falar aqui o local, né? Eu não posso ficar dando muitos detalhes, mas assim, é uma casa enorme, irmãs, que ficava assim em frente a um lago, é uma área muito nobre. E olha, irmãs, ali eu sei que eu ali na pregação sem saber, né? Eu até dei detalhes. Eu falei, olha, irmãs, tem pessoas que são tão arregaladas porque é Deus que dá, eu contando na pregação. Tem pessoas que têm um carro social, um carro esporte, um carro. Como é que foi? Eu falei lá mais um outro tipo de carro. E ali a pessoa escolhe, hoje eu vou sair com esse, hoje eu vou sair com aquele. Irmãs, e ela ali falou, irmã Raquel, a minha vida é assim, era assim. 3 carros na garagem, não, hoje eu vou com esse, não, hoje eu vou com aquele, hoje eu vou... Irmãs, e tem sim pessoas com vida muito arregalada, glória a Deus por isso. E ali, irmãs, aquela casa, aquele local, os carros, né, os carros. E ali ela compartilhando, irmãs, aqui é que tem que vigiar. É nesse ponto que a pessoa precisa vigiar e redobrar a oração. E ela compartilhou, viu, irmãs, que ela errou. Eu creio que foi Deus que permitiu, né, ela compartilhar essa história comigo.
E ela disse que ela errou com o marido. Eles frequentavam uma comunidade, eu creio aqui que vocês já entenderam, e lá tinha um líder, e ela, por ser muito bonita, irmãs, muito bonita mesmo. Quando ela me contou, ela estava assim na prova, na luta, colhendo. Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ela estava colhendo. E ela ali naquela prova, naquela luta, ela até me mostrou algumas fotos muito bonitas, irmãs. E assim, passando privações mesmo até de alimento, já com aparência bonita. Imagina na época que estava lá desfrutando da vida que Deus deu. Então, irmãs, ela errou, né, com essa pessoa, com esse líder, não vigiou, o inimigo entrou e isso trouxe muitos problemas naquele momento para a comunidade, para a esposa desse líder, né? Foi algo assim tão difícil que a esposa sabia, descobriu e ela não podia falar. Tem coisas que não dá para falar. Mas ela dormia no altar, a esposa. E ali a bomba, né, veio à tona. E ali foi um escândalo. E é Deus que permite, viu, irmãs? A Bíblia diz que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. E ali Deus permitiu. Eu não lembro se o casamento lá do líder, eu acho que separaram, a comunidade fechou. Isso foi um escândalo na cidade. E ela estava confessando para mim que ela, junto com o marido, ela não se separou do marido. O marido dela, um homem de Deus. Um homem de Deus, irmãs. Um homem de Deus. Um homem de Deus mesmo. Não largou ela, porque ele amava. Um homem de Deus. Não largou. E ali ela já estava grávida. Ela teve um maiorzinho, tinha um pequenininho, uma pequenininha. E ali ela estava falando para mim que ela estava pagando já há alguns anos um alto preço por não ter vigiado. Um alto preço por não ter vigiado. Preço esse de que o marido perdeu o emprego, eles perderam todos os carros, a casa estava toda endividada, a casa, risco também deles perderem a casa. E ela falou assim: irmã Raquel, eu tô colhendo o que eu plantei, porque eu brinquei, eu não vigiei. E ali eles estavam vivendo de doação, cestas básicas, né? E parece que a filha, né, um outro filho que ela teve, que era bem bebezinho, ela teve no hospital público da cidade. Outrora, né, o anterior, ela teve em um dos melhores hospitais lá da tal cidade. E foi assim, foi uma decadência muito grande. E ela falando, olha, é o básico do básico que eu tô vivendo aqui, irmã Raquel. Eu tô passando esse deserto, acho que ela já tinha o quê? Uns 5 anos nesse deserto. Ela estava vivendo já um bom tempo nesse deserto.
O marido não conseguia nada de trabalho, depois deles muito orarem. E outra coisa, viu, irmãs? A pessoa que faz uma aliança com a outra sofre também as consequências, viu? Sofre também as consequências. Quando você faz uma aliança diante de Deus e dos homens, seja qualquer tipo de aliança, você tá ali com aquela pessoa, você vai sofrer, passar aquela situação que a pessoa está passando. Se observa ó, a palavra de Deus, Jonas entrou naquela embarcação, todos pereceram. Vem cá, o que está acontecendo aqui? Que estava tudo bem. Estava tudo bem aqui. O que está acontecendo? Não, vamos ver aí, alguém entrou aí. Então, irmãs, isso acontece, viu, irmãs? Pelo fato de você fazer uma aliança ali com aquela pessoa. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui conversar com todas vocês sobre um assunto muito importante, viu? Um assunto de extrema importância, porque muitas das vezes nós nos perguntamos por que a vida não anda? Por que a vida não flui? Por que não está dando certo? Por que as coisas pareciam que ia dar certo, mas de repente não dá certo? Por que parece muitas das vezes que a grama do vizinho é sempre verdinha? Por que será que a vida não está andando, não está fluindo? Parece que há algo puxando para trás. Por que não está dando certo? Por que esse cansaço, essa prostração? Por que esse desânimo, essa tristeza? Por quê? Muitas das vezes, irmãs, nós nos deparamos com perguntas, com situações dessa natureza. E ali é necessário, muitas das vezes, nós buscar em Deus. E muitas das vezes, viu, irmãs, a vida não anda, por quê? Porque existem alguns pecados ocultos. Nós achamos no nosso pouco entendimento, ser humano, né? Eu já pensei muito assim, que pecado era uma fornicação, era um adultério, era uma matar alguém, roubar alguém. Muitas das vezes nós achamos que pecados são esses exemplos que eu citei aqui, irmãs. E na verdade, viu, irmãs, não existe muita diferença. A diferença que existe é pecado, transgressão e abominação. Isso aí já são os níveis, né, dentro do meu conhecimento, mas para Deus não existe pecadinho, pecadão, não, irmão. Tudo é pecado. Essas situações que eu falei, e isso, irmãs, bloqueia os nossos canais espirituais. E ali você não ouve a voz de Deus, você não ouve o direcionamento divino, você não ouve uma direção, você não ouve Deus falar, vai por aqui, vai por ali, você não ouve. Você não ouve. Então, o que muitas das vezes acontece? Pecados ocultos. Pecados, entre aspas, tidos e aceitos socialmente. Mentirinha. É uma mentirinha. É uma mentirinha aqui, é outra mentirinha ali. Isso é carnalidade. E isso, irmãs, isso vai minando. Isso vai minando. Espera a pessoa dormir, vai lá no celular e fica vendo coisas que desagradam a Deus. Fica vendo cenas de crime, cenas sexuais, pecados ocultos.
Fala palavras torpes, fala palavrão. Dentro de casa, na igreja não. Mas fala dentro de casa. Maltrata os filhos, maltrata a esposa. Tem pessoas, irmãs, que na igreja ou fora trata todo mundo bem. Chega dentro de casa. Deveria ser o contrário, né? Trata os filhos, meu Deus. Trata a esposa só a misericórdia. Isso é pecado. É, irmã Raquel, é. Fala mal de autoridades. Fala mal do pastor. Denigra a imagem do pastor. Mães, eu já observei, a pessoa não flui. No ministério, na vida, não flui. Não flui. É a boca fraudulenta. Fica falando do líder por detrás, da líder por detrás. Como que Deus vai abençoar uma pessoa assim, um ministério assim? Não vai abençoar, irmãs. Não vai. Ficar falando mal de autoridade não flui. Isso é pecado oculto. Olha, mas isso é tão pecado que Miriam e Moisés e Arão, né? Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Miriam passou um aperto lá. E isso é no dia de hoje. Andar na luz, irmãs, fazer confissão, trazer à luz arrependimento. Olha, irmãs, eu fui procurada por uma irmã, isso já tem uns meses, acho que já tem anos. E ela falou, muito quebrantada, irmã Raquel, eu tinha eu era fofoqueira. Mas eu achei tão lindo aquilo dali daquela irmã. Eu tive ali convicção que realmente ela estava mesmo liberta da fofoca. Ela falou, eu prejudiquei muita gente. Irmãs, quando você confessa, o demônio do orgulho, ele é destronado, porque o demônio do orgulho fica ali. Não, não fala não, não fala não. E a pessoa fica ali aprisionada. A vida não vai para frente por mágoa, por ressentimento, perdão. É difícil. Ora, jejue. Senhor, tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração. Senhor, arranca isso do meu coração que essa pessoa fez. É, mas tem que ser assim. Pessoas influenciadas por demônios para lesar a tua alma, o teu sentimento, aí tu fica ali aprisionada naquilo dali. A vida não vai porque vícios ocultos, meias verdades, não tem empatia. Como resolver isso? Peça ao Senhor, peça a presença de Deus, pede o Espírito Santo de Deus, se consagre. Ninguém se arrepende na mente, o arrependimento ele vem do Espírito. Tem gente que quer se arrepender, não, eu me arrependo, não. Oi, gente, a paz do Senhor, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu quero aqui compartilhar uma palavra, na verdade, de libertação. Essa palavra é uma palavra muito interessante. Tem pessoas, irmãs, que ficam com brincadeiras, com, entre aspas, né, mortos. Ficam fazendo brincadeiras. Eu já ouvi falar, né, sobre aquela brincadeira do copo, né, e ali, muito crianças, né, crianças de escola, né, fica curiosidade, né, e ali você vê o copo, né, andando por um lado, andando para o outro, aí faz perguntas. O que a Bíblia fala sobre isso, né? E ali o copo fica respondendo, irmãs, isso aí não é espírito não, irmã, isso é demônio que faz isso. Pessoas, né, imitando, fazendo a voz lá do antepassado que já morreu, aí, né, fala tudo que aconteceu, irmãs, aquilo ali é demônio, tudo que aconteceu. Uma das diferenças, né, da revelação divina, de algo divino,
e algo que é do maligno, é que o maligno, ele só sabe o que aconteceu ali no tempo presente. Deus não, Deus ele revela e ele vê o futuro. Você está entendendo? Ele revela e ele vê o futuro. Ele revela e ele vê o futuro. Então, às vezes, tem pessoas assim, porque o meu avô, não a minha avó, ou então a minha mãe, o meu pai, olha, a voz igualzinha, citando fatos lá, irmãs, aquilo ali é demônio que está falando. Isso aí são práticas ocultistas, Deus condena isso, irmãs. Eu vou ler aqui, ó. Tá igual Saul lá, foi visitar lá uma pitonisa, uma feiticeira em Endor. Aí veio lá, né? Aquilo ali foi demônio, tentando imitar quem? Samuel. É Samuel, o espírito de Samuel. Irmãs, depois da morte, sexo e juízo. Uma das coisas que o inimigo ele faz muito bem é enganar, ludibriar. Enganar, ludibriar. Enganar, ludibriar. Então, ó, Isaías 8:19 vai falar assim: quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que Shurei murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos? Mãe, isso não existe. A favor dos vivos vão consultar os mortos? Outra coisa, irmãs, negócio de horóscopo, onde já se viu crente, cristão? Crente é outra coisa, né? Cristão é outro nível. Mas, irmãs, pessoas... Marca, mas na minha igreja meu pastor não fala, ninguém fala. Busque informações você. Isso é pecado, está abrindo brechas e ilegalidades. Cartas de coisas dentro de casa que professam isso daí que eu tô falando. Tudo isso, irmãs. Não porque eu sou do signo, irmãs. Existe sim a ciência que estuda os astros. A ciência, deixa eu colocar aqui, existe, e ela é muito antiga, ela é desde a época de Daniel, viu, irmãs? Essa ciência dos astros, né? Existe a ciência que ela vai estudar os astros. Deixa eu colocar aqui, irmãs. Os astros do universo. É astronomia. Isso aí é uma coisa, viu, irmãs? Que é uma ciência natural que estuda os corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, galáxias. Então, irmãs, isso é uma ciência. E diga-se de passagem, uma ciência muito antiga. E essa ciência ela já existia desde o tempo da Bíblia. Daniel era um. Daniel ele era douto em várias línguas, vários idiomas, ele sabia várias ciências. Por isso que Daniel ele era intelectual, ele foi levado lá para dentro do palácio, porque ele não era qualquer pessoa, ele tinha a capacidade, né, de ter muitas instruções, ele era instruído. E já existia a Academia das Letras, e ele, junto com seus amigos, não eram qualquer um. E ele, inclusive, dentre tantas ciências, né, ele sabia essa ciência que eu falei aqui. Então, irmãs, muito cuidado, que é diferente de previsões de coisas, de signos. Mas isso é coisa maligna, irmãs. Quer saber o seu dia de amanhã? Lê a Bíblia. Então agora não é por falta de esclarecimento, está abrindo um portal, coisas espirituais para que o espírito maligno entre na sua vida. Fecha essa brecha, fecha essa porta.
Ah, mas eu nasci no mês tal, meu signo é tal. Irmãs, nós somos de Jesus, lavados e redimidos com o sangue do Cordeiro. Nós não andamos mais nessa prática. É porque eu já fui muito assim, mas nós somos um povo muito místico. E nós temos uma dificuldade grande com a fé, então nós queremos algo palpável. Leitura de mão. Mães, Deus não está nisso não, irmãs. Prevê o futuro, só quem sabe o teu futuro é Deus. Então toma posse dessa palavra, ó. Vou ler mais uma vez. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará ao povo, ao seu Deus? A favor dos vivos, consultarão os mortos? Certas revelações, certos mistérios, Deus ele sabe lá do nosso futuro, lá na frente. Então, irmãs e irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Quando nós, através da oração do jejum, temos acesso ao nosso futuro, porque Deus ele nos revela o que vai acontecer. Uma grande prova disso foi para José. Deus já revelou para ele em sonho, e Deus nos mostra em sonho, viu, irmãs? Deus nos mostra em sonho, ou em visões, ou fala pela palavra. Quando nós temos acesso a essa informação privilegiada, que não vem de qualquer maneira, aí é uma coisa. Agora ficar consultando. Então, em nome de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa breve, né, palavra aqui que eu tô aqui falando para vocês. Muito cuidado, viu, irmãs? Você vê que Saul lá estava totalmente fora, totalmente perdido, irmãs. Saul, totalmente. Aí surgiu um homem lá, aquilo lá era demônio, irmãs, presença maligna. Bem? Ele já tinha problemas, porque Davi ia lá para tocar harpa. Ele já tinha problemas. E quanto mais ele perseguia Saul, mais o problema ali aumentava. Deus faz isso, irmã Raquel. Deus deixa a pessoa. Deus Deus larga a pessoa de mão. E os espíritos malignos entram tudo ali. Romanos 1 fala, né, que Deus os abandonou. Raquel, Deus não fica atrás de ninguém não, irmãs. O amor e a graça dele está disponível para todos. O amor e a graça dele está disponível para todos. Deixa eu ler deixa eu ler esse versículo, né? Capítulo 1, versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Deus entrega. Olha o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, e o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então você vê aqui que Samuel ainda tentou lá pleitear, falar. Deus falou, ó, por que você tá assim se eu rejeitei? Eu já tenho me provido de um rei. Vá lá, enche o teu vaso de azeite, vai lá na casa de Jessé o belemita, porque eu tenho me provido de um rei. Olha a ótica de Deus, irmãs. Então, que Deus abençoe, amém? Fica na paz. Ó, irmãs, eu vou falar aqui por último aqui, que eu já ia encerrar aqui, Deus tá me falando aqui, negócio de fitinha. De não sei do que, de não sei das quantas, cuidado com o negócio de fitinha. Tá? Fitinha. Deus tá falando assim, fitinha. Gente que pega fitinha de não sei de quem, aí bota aquela fitinha, fica lá até arrebentar, irmãs. Deus não tá nisso não, viu? Deus abençoe e fique na paz. Oi, gente, a paz do Senhor, amém? Uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, e antes de começar a falar, eu quero, saber se você é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Hoje eu tô pedindo aqui, tem muitas pessoas que vêm, que assistem os vídeos e que não se inscrevem, e é muito importante a sua inscrição também,
Quero agradecer a fidelidade de todos vocês que estão aqui comigo. E, irmãs, deixa aqui também seu pedido de oração, viu? Eu quero aqui falar com vocês, conversar com vocês. É sempre muito bom, muito importante. Ao descartar um objeto, ou uma peça de roupa, ou algo que você desgostou, que você queira dar para alguém, é sempre muito importante você orar ao Senhor. Você abençoar aquela roupa. Se você vai dar uma peça, eu sugiro que você dê para alguém que você conheça e da sua extrema confiança. Por exemplo, uma blusa. Segunda coisa, que você lave muito bem lavado aquela peça. Terceiro, que você ore naquela peça. Ore naquela peça. Você pode agradecer a Deus, falar mesmo, né? Senhor, eu te agradeço aqui por essa peça, que ela me serviu, eu estive aqui com essa peça usando, ela foi bom, foi muito útil, eu me senti super bem usando. Mas agora, Senhor, eu quero pedir a Ti, assim mesmo que você vai falar, simples, ou conforme Deus te direcionar, que o Senhor remova toda a energia. Se ainda tem alguma energia, alguma influência nessa roupa, meu Pai, vai tirando. Que toda a energia, toda a impressão minha que talvez esteja ainda nessa roupa, eu desligo agora, em nome de Jesus, no mundo espiritual. Você precisa se desligar daquele objeto, daquela peça ou daquele algo. Porque às vezes para quem você vai dar, mas será que aquela pessoa vai usar ou vai dar para outra pessoa? Tem pessoas que às vezes recebem ali algo que você dá, fala que gostou, mas na verdade não gostou nada. Fala ali que gostou, né, para não desapontar, né, a outra pessoa. Nossa, gostei e tal. Mas você não sabe para onde que vai aquela peça. E é importante você fazer isso, essa oração desligando, porque, irmãs, não existe nada mais sério do que a nossa roupa. Você vê que o manto de Elias caiu sobre Eliseu e Eliseu pegou aquele manto e pá, abriu o Jordão. O Rio Jordão ali. Mas Raquel amada igreja. Então, amada igreja, nós precisamos estar muito atentas a situações como essa. Muito atentas. Muito atentas. Muito atentas. E não é bom também você ficar usando uma roupa que você já não se sente mais bem com aquela roupa. Irmãs, voltando aqui no tópico anterior, antes de eu falar disso aqui, que Deus está falando aqui, está ministrando no meu coração, porque, irmãs, a roupa, ela tem a impressão do dono, ela tem energia, a frequência energética do dono. Não é à toa, né, que os lenços de Paulo, de Pedro, curavam. Aquela mulher tocou no manto, na orla de Jesus e saiu virtude e poder. Virtude e poder. Então, irmãs, muito cuidado. Nunca dê uma roupa ousada que você usou, tá ali com aquele suor, com seu cheiro, com seu perfume. Irmãs,
Roupas assim são usadas e utilizadas para trabalhos rituais. Se às vezes, um cabelo, um fio, às vezes a pessoa só quer um fio. Quem trabalha, né, com feitiçaria, com magias, a pessoa não quer muita coisa não, só quer um fio de cabelo. Eu acredito que vocês saibam, mas o fio, né, de cabelo, ele tem ali o DNA, tem tudo ali da pessoa. Exames, né, de DNA, a pessoa pode fazer pela saliva, pode pegar um fio de cabelo. Sapatos. Dentro do sapato, a pessoa calçou aquele sapato ali, a pessoa suou, a pessoa andou com aquilo dali. Pessoas malignas pulam o muro, entra, meu Deus, Deus livre e guarde. Vai ali, só faz um esfregaço no sapato, na parte de dentro. Ficou ali em contato com a pele. Irmãs, ali tem impressões da pessoa. Pega um pano, um lenço, a pessoa esfrega ali, isso aqui me vê agora. E dali dá para fazer. Irmãs, é sério. Outra coisa, irmãs, você vai sair, nunca deixa a roupa no varal. Peça íntima no varal. Tem gente que sai, fica o dia todo fora e tá lá. Calcinha, sutiã, cuidado, amada igreja, cuidado. Deixa dentro de casa, em um lugar assim, né, que tem a janela, que tem aeração. Precisamos ter muito cuidado, irmãs. Eu não tinha esse entendimento. E fica ali, né, pegando poeira. Nunca se sabe, irmãs, nunca se sabe. Eu ouvi um testemunho há muitos anos atrás de uma mulher que ela cismou com o pastor. Ela queria ter caso lá com aquele tal pastor. Eu ouvi essa história. Ela ficou apaixonada por ele, mas esse pastor, ele era um homem de Deus. E chegou lá para fazer um trabalho, né, para o pastor se encantar com ela, porque o pastor não quis nada com ela. E ela foi para fazer um trabalho, ela tinha condições financeiras muito boas. Foi lá no terreiro, lá no lugar lá, falou lá para a pessoa. Aí a pessoa falou, não, tem que ter algum item dele. E ela, como era, né, frequentava o ambiente de igreja, da igreja, ela frequentava esse tipo de ambiente da igreja também. Aí o homem lá falou, não, eu preciso de algum objeto dele. Irmãs, a roupa do pastor, o sapato estava assim, ó. E ela foi, né, se fez de amiga lá da esposa do pastor, entrou. Enquanto a mulher foi lá, esse aqui é outro caso, a mulher foi lá na cozinha para fazer um café ou pegar algo lá dentro, ela foi assim, olhou e pegou um objeto daquele pastor, botou dentro da bolsa. Levou para lá para fazer, mas sei que não conseguiu fazer o tal do ritual. Isso é um testemunho muito forte. Não conseguiu fazer o tal lá do ritual, porque o mal lá, né, que estava lá, irmãs, falou. Não posso fazer nada com esse homem, não. Conclusão, irmãs, o que estava lá, irmãs, eu sei que o feitiço virou contra a mulher que mandou. Aquela mulher teve um fim trágico, aquela mulher que fez, né? Porque ela cismou com o pastor, aquilo virou uma raiva, um ódio, e ela tentou acabar com a vida do pastor. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Mas muito cuidado, amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito cuidado, você que sai, deixa tudo do lado de fora. De repente não tem câmeras. Mas o mundo é muito mau e nós não sabemos. Por isso que é muito bom o discernimento de espírito, porque você não é enganado, enganada. Amém? Você não é enganado e nem enganada. Então que Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue abençoando, guardando e livrando de todo mal, de toda obra contrária, em nome de Jesus. Paz, Senhor.